Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas. E é um prazer e uma grande honra estar falando com vocês em meio à realização da Semana Senac de Leitura. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos os idealizadores desse projeto, a equipe responsável, principalmente da Biblioteca do CAS, que ajudou a formular uma programação tão diversa e uma programação tão viva, tão importante para se pensar os dias de hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Gustavo Menon, um dos professores responsáveis no Centro Universitário Senac Santo Amaro pela disciplina formativa de Ética, Cidadania e Sustentabilidade e atuo também em projetos de extensão e pesquisa dentro da área de direitos humanos. Então fica aqui o nosso registro a respeito dessa grande semana que está sendo desenvolvida com uma série de atividades importantes. Então, tomem nota e acompanhem essa programação nas nossas redes sociais. Muitas atividades ainda estão por vir, outras já passaram, mas vocês podem acompanhar a trajetória das nossas discussões nas redes sociais. E no dia de hoje, temos pela frente aqui um tema importantíssimo, candente, para se pensar os dias de hoje, os tempos de pandemia, ou seja, a afirmação histórica dos direitos humanos. Então, a pergunta que nós precisamos fazer logo de início, basicamente é essa. Afinal de contas, professor, o que são os direitos humanos? E essa resposta, ela pode ser dada de um modo muito simples, de um modo muito didático. Se nós tomarmos como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos, formulada pela ONU em meados de 1948, vocês vão perceber que os direitos humanos são direitos que todos nós temos simplesmente pelo fato de sermos humanos. Então, em sinergia com o princípio da dignidade humana, cabe ressaltar que esses direitos devem ser respeitados e aplicados a todos e todas, independentemente da nacionalidade, da opinião política, da sua religião, independentemente do seu sexo, independentemente da sua cor ou da questão racial, isto é, os direitos humanos seguem uma lógica do princípio da universalidade. Eles são, portanto, interrelacionados, indivisíveis, universais, conforme eu já ressaltei, e mais do que isso, né? Eles devem ser aplicados a todos e todas, uma vez que trata-se aí de um conjunto de princípios, de valores que nós devemos respeitar nas nossas ações do dia a dia. Então percebam que essa declaração, que completou 70 anos no ano de 2018, vem sendo problematizada a partir de uma série de pesquisas. Da minha parte, como eu venho da área das ciências sociais, então minha formação desde a graduação, passando pelo mestrado até o doutorado, trata-se de uma formação na área das ciências sociais, e em especial trabalhando com outras disciplinas dentro desse escopo maior das ciências humanas, cabe a nós, no dia de hoje, pensarmos a afirmação histórica dos direitos humanos dentro de um recorte que eu selecionei aqui, que é o recorte da modernidade. Como que determinados princípios, valores e ideias são forjados dentro desse panorama que eu estou destacando aqui como modernidade. Então, quero dialogar com a história para nós pensarmos os limites, os desafios, as perspectivas e as contradições dos direitos humanos na contemporaneidade. Como pensar, portanto, a aplicação desses direitos, tomando como base não só uma conjuntura internacional, mas também a realidade brasileira, a nossa realidade nacional.
Então percebam que muitos autores, estou me ancorando aqui, por exemplo, nessa obra do professor Fábio Conder Comparato, Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, do ponto de vista histórico, alguns autores voltam para os documentos, para as ideias, para as concepções da antiguidade, falam, por exemplo, da experiência ateniense, da cidadania e da democracia direta dentro da cidade-estado de Atenas, naquele período que os historiadores denominam como um período clássico, do surgimento da filosofia, do surgimento de diversas artes, e onde um indivíduo participava ativamente da vida pública. Ou seja, como que esses atenienses, então, de certa forma, celebraram uma democracia participativa, uma democracia direta, mas que, claro, estava restrita aos atenienses, aqueles indivíduos que falavam o grego, aqueles indivíduos que residiam nessa cidade-estado. Então, muitos autores fazem esse percurso histórico da antiguidade até os dias de hoje. Como esse vídeo trata-se de um vídeo introdutório, eu não quero entrar nesses pormenores a respeito das continuidades, dos pontos de inflexão, das rupturas que apareceram desde a antiguidade até aquilo que nós chamamos de história contemporânea. Tá? Eu acho que essa explanação ficaria muito longa e esse debate pode ser mais confuso do que esclarecedor. Então, por nós estarmos aqui em uma semana de leitura, eu vou tentar simplificar esse processo de afirmação histórica dos direitos humanos a partir de certos documentos e dentro desse recorte temporal que eu estou chamando aqui de modernidade. Tá? Essa abordagem é uma abordagem específica da história moderna e, claro, no âmbito das ciências sociais. Então, vou destacar para vocês algumas contribuições no sentido de como que esses direitos eles foram reafirmados a partir de transformações econômicas, políticas, sociais, que foram importantes, principalmente na história do Ocidente. Tudo bem? Então vamos lá, vamos pensar aqui na formação dessas sociedades modernas dentro desse panorama da modernidade. Então, quando nós estudamos lá no ensino médio os processos históricos, geralmente os historiadores alocam a modernidade em meados ali do final do século XV, início do século XVI, que é um período de grandes transformações econômicas, período, então, das grandes navegações, da Reforma Protestante de 1517, do surgimento de novas tecnologias e a consolidação de uma visão antropocêntrica de mundo, do homem estar agora, e o homem aqui pensado como espécie, no centro do debate intelectual. Lembrem-se que essa modernidade, ela sucede àquele grande período que na historiografia ficou classificado como período medieval. A Idade Média, né? Os 1000 longos anos da Idade Média, desde a dissolução, então, do Império Romano Ocidental, até meados, como eu disse, do século XV, né? Então são 10 séculos aí de Idade Média que se fizeram presentes com um grande protagonismo, por exemplo, da Igreja, né? A partir, então, de meados do século XV, início do século XVI, nós temos, inclusive, a consolidação, uma espécie de apogeu do movimento renascentista italiano. Então, as obras do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, do Donatello, estão cristalizando essa nova concepção de mundo, né? Essa visão antropocêntrica. E percebam que a modernidade está surgindo exatamente daí. Ou seja, dessa transição de um período medieval para a instauração destas sociedades modernas.
É no conjunto dessas transformações sociais, transformações essas de cunho político e econômico também, que alguns valores começam a emergir. Esses valores, eles se consolidam basicamente no século XVII, XVIII, com as revoluções liberais que se fazem presentes no continente europeu. Então, cabe destacar aqui a Revolução Gloriosa, cabe destacar também muitos conflitos religiosos que estavam em voga durante esse período de consolidação da modernidade, mas o exemplo máximo dos valores modernos se darão exatamente na Revolução Francesa de 1789. E por que a Revolução Francesa ela é importante nesse debate sobre direitos humanos diante do século XXI? A resposta é muito simples, porque a base filosófica, a base das ideias que se apresentam, por exemplo, nos documentos da ONU, foram forjadas exatamente nessa conjuntura revolucionária do século XVIII. Lembrem-se que é no século XVIII que se inicia a Revolução Industrial Inglesa. Você tem todo um movimento iluminista, teses ilustradas, né, autores intelectuais, enciclopedistas, que estão pensando e dirigindo essas revoluções liberais que vieram à tona, especialmente no século XVII e XVIII. A Revolução Francesa de 1789 carregava então para si algumas concepções a respeito de como seria o mundo e de como seriam as relações sociais, as formas de sociabilidade dali por diante. Então, quando nós falamos do lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, percebam que esses valores eles se consolidam e se materializam principalmente nesse documento da ONU, pensado no período do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, na proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. A Revolução Francesa é importante por quê? Porque ela coloca, então, teses republicanas em evidência. A ideia da democracia representativa volta a surgir. Mais do que isso, os antigos regimes, em algumas partes da Europa, em alguns territórios, esses regimes são suprimidos, né, os regimes absolutistas, eles acabam caindo, e percebam, então, que esse conjunto de valores, esse ideário em relação à modernidade, tem ecos, tem reflexos até a era contemporânea. Cabe mencionar, então, observem, que essa Revolução Francesa ela foi fundamental porque um primeiro documento surge no contexto revolucionário francês. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Vale a pena vocês lerem esse documento, porque são documentos, né, não só esse, como outros que eu vou citar daqui por diante, porque são documentos, digamos, referências para a promulgação dos direitos humanos, conforme nós entendemos nos dias de hoje. Mas perceba que esse ideário francês, que culminou na queda da Bastilha, na Revolução de 1789, tinha uma dimensão restrita, uma concepção limitada a respeito dos direitos que deveriam ser salvaguardados. Por que eu estou dizendo isso? Porque em meio ao processo revolucionário francês participam homens, classes populares, há uma participação protagonista muito expressiva do conjunto das mulheres francesas, mas percebam
que na efetivação da cidadania, as mulheres, elas, claro, ficam de fora desse debate político, ficam de fora, portanto, dos direitos que foram proclamados nessa conjuntura pós-revolução. Então isso é curioso, né? Porque, embora nós tenhamos aqui um documento importante, que é uma espécie de farol da cidadania moderna, que é essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, ao mesmo tempo as mulheres elas, colocam uma série de questionamentos dessa concepção que eu estou dizendo aqui, que é uma concepção limitada dos direitos humanos. É por isso que no ano de 1791, esse ideário liberal e essa concepção restrita de direitos humanos começa a ser questionada. Vale a pena vocês conferirem como que as mulheres estão se articulando para a garantia dos seus direitos a partir de uma fonte primária, que é a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, de 1791. Então, as mulheres estão dizendo, ora, fraternidade, igualdade e liberdade para quem? Ao mesmo tempo, percebam que do outro lado do Atlântico, numa ilha muito pequenininha, está surgindo uma grande revolução que também está catalisando esses valores da modernidade. O princípio da liberdade, o princípio da fraternidade e a concepção, sobretudo, da dignidade humana. Então você começa a ter, e aí é meu campo de pesquisa, no continente americano, em algumas regiões, inclusive do subcontinente latino-americano, revoltas de independência. Revoltas essas, muitas vezes, que questionavam a dinâmica da escravidão. Acho que a expressão máxima disso se dá de forma praticamente conjunta à Revolução Francesa, que é a Revolução Haitiana. Eu selecionei essa obra para vocês consultarem, Os Jacobinos Negros, do Cyril James, obra essa escrita em meados de 1938, que fala exatamente como que esses valores da modernidade eles passam a ser catalisados, passam a ser arregimentados por populações, por classes populares, por povos que até então estavam desconsiderados do debate da cidadania e da efetivação dos direitos. Então esse livro é muito importante porque ele é escrito no auge das teses eugenistas na Europa, como eu disse, em meio à ascensão do nazismo, e percebam então que muitas vezes a lógica dos direitos humanos se apega a um discurso de um campo liberal, mas esse liberalismo que possui, como eu disse, certos limites no sentido de se compreender o outro e também os direitos dessas populações que não foram, como eu disse, incorporadas dentro da modernidade. Essa relação entre capitalismo e escravidão, uma relação muito umbilical num primeiro momento, no período mercantilista, e como vocês sabem, né, há todo um processo de acumulação primitiva do capital a partir da formação do pacto colonial, da extração de riquezas via colonialismo. Então a gente precisa pensar sempre a quem o discurso dos direitos humanos visa atingir e a partir de quem esse discurso também parte, né? Quais são, então, as concepções formuladas dentro desse escopo que eu estou chamando aqui de modernidade. Então, isso é importante porque as teses eclesiásticas começam a ser questionadas, a igreja perde fôlego, perde vitalidade em relação aos seus domínios na Europa Ocidental, com a consolidação desses valores modernos. E observem também
que é um período de consolidação de uma ordem industrial, principalmente nesse período pós-Revolução Francesa de 1789. Observem que novas relações sociais emanam, então, desse novo sistema que está surgindo no continente europeu. Ou seja, nós temos aqui a aparição de duas grandes classes sociais, classes essas que vão, de certa forma, disputar o poder político, principalmente a partir do século XIX, mas, sobretudo, vale a pena, então, vocês entenderem melhor essa lógica dos direitos humanos nesse contexto de consolidação de grandes potências europeias, grandes potências imperialistas. Lembrem-se que no século XIX nós temos a consolidação do Estado Nacional alemão, a unificação do Estado Nacional italiano, e a partir disso, a entrada no século XX é uma entrada muito delicada, muito conflituosa, já que essas principais potências imperialistas do globo estão disputando mercados, estão disputando a hegemonia perante o globo. Então, se nós olharmos para as relações internacionais, principalmente esse sul global, o continente africano, passará por uma política de partilha, né? Então, observem que a cidadania e a efetivação dos direitos humanos serve a quem? Principalmente homens brancos, europeus e dotados, então, dessa sociedade industrializada. Ao mesmo tempo, observem que o desfecho dessa primeira metade do século XX é um desfecho muito trágico na história da humanidade. Estamos falando aqui de duas grandes guerras mundiais. A primeira, de 1914 a 1918, e a segunda, de 1939 a meados de 1945. E percebam que essas duas grandes guerras, elas são intercaladas por uma crise econômica que simplesmente abala a economia global. Estou falando aqui da crise econômica, da queda da Bolsa de Nova York em meados de 1929. Então, observem que a disputa para a consolidação, para a afirmação histórica dos direitos humanos, passa por momentos turbulentos da história da humanidade, principalmente dentro desse recorte que eu estou destacando aqui da modernidade. Ao mesmo tempo em que você tem a experiência da Primeira Guerra Mundial, nós temos na Rússia o desenvolvimento da Revolução Bolchevique de 1917. E a bandeira pregada pelos bolcheviques era exatamente paz, pão e terra, inclusive com a saída da Rússia dos processos da Primeira Guerra Mundial. Então, observem que você tem forças políticas, então, permeando o debate sobre os direitos humanos. Isso é importante destacar, é importante marcar essa posição. Por quê? Porque mesmo com a humanidade criando tecnologias, criando concepções inéditas dentro desse panorama de uma economia industrializada, o homem não foi capaz, então, de assegurar um espírito de fraternidade, de relações harmoniosas que poderiam se fazer presentes no globo. E o desfecho dessa primeira metade do século XX é um desfecho trágico. Estamos falando aqui da promoção da barbárie. Milhões de vidas que foram ceifadas dentro dessas duas grandes guerras. Não menos importante, não estou nem contabilizando aqui os mutilados
E percebam, então, que a humanidade, em meio a esse grande século de grandes tecnologias, né, de invenção, por exemplo, de grandes meios de comunicação, com o desenvolvimento do cinema, ainda dentro aí desse cenário da modernidade, à esteira das conquistas do século XIX, percebam que a humanidade foi capaz de criar o Holocausto. O regime nazista é fruto, então, de um colapso desse espírito moderno que acaba culminando não só na promoção da barbárie, acaba culminando nas duas bombas atômicas, mais precisamente aqui de Hiroshima e Nagasaki. E eis aí as origens históricas do sistema ONU. Embora a Liga das Nações tenha contribuído com um debate sobre a diplomacia mundial dentro dessa primeira metade do século XX, suas ações não foram o suficientes para conter o avanço de um regime totalitário. Não foi possível, então, conter o avanço do nazismo no coração da Europa. Não cabe aqui a gente entrar nos méritos a respeito do porquê que o nazismo se deu na Alemanha. A literatura é vasta, é amplíssima sobre isso, mas estamos falando da promoção da barbárie. Estamos falando aqui de direitos que foram arbitrariamente suprimidos em meio à constituição desse regime totalitário. É exatamente dentro desse cenário pós-Segunda Guerra Mundial, isto é, pós-1945, que vem à tona a Organização das Nações Unidas. Um organismo internacional que tem como finalidade basicamente isso, garantir a paz no globo. Criar uma diplomacia mundial voltada para a paz entre as nações. Um primeiro documento importante dentro da lógica desse sistema ONU, como eu disse, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Mas o que essa declaração diz? Se vocês pegarem um artigo 1º, vocês vão perceber que essa declaração ela respeita o princípio da dignidade humana. Então, observem que após a maior tragédia da humanidade, a maior tragédia, então, já registrada dentro desse período da modernidade, percebam, então, que esse documento funcionará como uma espécie de norteador das discussões éticas que foram formuladas dentro do século XX. Então, direitos como a moradia, a saúde, a educação, o direito à vida e à liberdade foram contemplados nesse grande documento. E claro que nós estamos falando aqui de uma carta de princípios. Cabe, então, aos Estados nacionais reafirmarem esses direitos em convenções, em tratados internacionais e também nas suas legislações domésticas, isto é, nas suas leis nacionais. Afinal de contas, no sistema internacional, direito internacional, os Estados, eles são soberanos. Mas percebam, então, que muitas discussões aparecem, então, na afirmação histórica dos direitos humanos dentro desse século XX. Quero destacar, exatamente no final aqui do nosso vídeo, alguns movimentos sociais que foram importantes e que continuam lutando para a garantia de tais direitos.
Então é nessa atmosfera daquilo que os historiadores chamaram de Guerra Fria, no pós-1945, que nós temos grandes movimentos sociais que estão em sinergia com a prática, e não só com a prática, com esse ideário dos direitos humanos, questionando, inclusive, concepções restritas acerca da aplicação desses direitos. Apenas fazendo um diagnóstico, um raio-x. Se vocês olharem, então, para a segunda metade do século XX, os anos 60, os anos 70, são anos aí efervescentes do ponto de vista da formação dos movimentos sociais que vão atuar a partir de pautas heterogêneas. Então, se nós olharmos para os Estados Unidos, nós temos questionamentos em relação à guerra no Vietnã. Todo o movimento estudantil estadunidense lutando contrário a essa guerra, que na concepção desse movimento estudantil tratava-se de uma guerra injusta. Isso é interessante, né? Como um país que muitas vezes advoga a respeito dos direitos humanos é capaz, então, de invadir e saquear uma outra nação. Esse questionamento é importantíssimo porque há um questionamento desde ali dos anos 60 a respeito da atuação imperialista dos Estados Unidos perante o globo. Os movimentos sociais, eles estão colocando esse debate no centro das discussões. E não só os movimentos pacifistas. Nós temos a aparição de outros grandes movimentos em defesa do meio ambiente e em defesa da humanidade. Por exemplo, a aparição do movimento verde, os defensores, então, do meio ambiente, questionando essa ordem bipolarizada. Acho que vale a pena vocês pegarem autores que tentam traduzir os principais efeitos, os principais dilemas e as principais contradições que serão presentes no bojo do século XX. Vale a pena vocês lerem, por exemplo, um historiador britânico que eu gosto bastante, que é o Eric Hobsbawm. Ele classifica o século XX como esse período da era dos extremos. Então, observem que nos Estados Unidos nós temos, inclusive, a formação de um movimento negro, preto, que chefiará lutas contrárias à segregação racial nos Estados Unidos que estava colocada até então. Isso é importante porque nós temos nomes como o Martin Luther King, a formação dos Panteras Negras, o Malcolm X, a própria Angela Davis, nessa segunda onda feminista dentro dos anos 60 e 70, articulando teses, então, que conjugam a questão racial, a questão de classe e também a questão de gênero. A Angela Davis, uma das maiores representantes de que essas lutas devem ser lutas interrelacionadas, né? E mais do que isso, né? São lutas legítimas para a afirmação dos direitos humanos. Então você tem a formação desse movimento negro nos Estados Unidos, você tem uma segunda onda feminista que envolve praticamente todo o globo, e no sul global, observem, há movimentos de descolonização. Se nós olharmos para o continente africano, dentro desse marco da Guerra Fria, nós estamos falando de lutas de emancipação nacional. Isso é importante, porque o que está sendo questionado são as estruturas coloniais que ainda estavam postas e que estão postas até os dias de hoje, em pleno aqui o século XX e que se perpetuam no século XXI. Então nós temos lutas de descolonização na Argélia, no Congo, Angola, Moçambique, mas a expressão máxima disso, acho que a gente enxerga melhor esses debates na figura do Nelson Mandela. Como que o Mandela
é esse expoente, então, não só dos direitos humanos na África do Sul, mas um grande intelectual, um grande personagem da política sul-africana que lutou contrário aí ao regime do apartheid. Então observem que essas figuras são figuras centrais e que vão questionar muitas vezes algumas organizações e alguns governos que defendem uma certa retórica dos direitos humanos. Então isso é importante também, como que a concepção dos direitos humanos passa a ser instrumentalizada por certos atores sociais e por certos atores políticos. Né? Então, cobra-se muito liberdades individuais, um exemplo aqui, em Cuba. O governo cubano, por sua vez, cobra, em relação ao governo estadunidense, a contenção aí da sua política externa, que invade outros países e que viola direitos humanos, que apoia regimes, por exemplo, que se fizeram presentes dentro de uma dinâmica de terrorismo de Estado. Então, se nós olharmos para as ditaduras do Cone Sul, ditaduras essas que, em grande medida, foram patrocinadas por interesses hegemônicos, interesses, claro, estadunidenses. Então, observem que a gente precisa sempre pensar de quem parte certos discursos dos direitos humanos, mas, claro, lutar em defesa, estar atentos à promoção desses direitos na sua universalidade, reconhecendo, claro, o potencial das diversidades. Não estou negando isso, não. Mas observem que, atualmente, nós temos exatamente movimentos em defesa dos direitos humanos que vão dizer exatamente isso. O direito à memória, o direito não só à memória, mas o direito a questões elementares e básicas, como o direito ao saneamento básico, são lutas que aparecem no nosso cotidiano e que têm como ideário esse espectro maior que eu estou colocando aqui como os direitos humanos modernos. Mas observem que os direitos, conforme eu tentei relatar, eles nunca foram concedidos. Tem muita gente que acha que determinado governo, determinado político concedeu um certo direito. E o que a história nos demonstra é exatamente o contrário. Os direitos eles foram arduamente conquistados a partir de contradições, a partir de disputas e de lutas políticas que se fizeram tão presentes no desenvolvimento da modernidade. Então, isso é importante, entender a conquista de direitos como resultado de transformações históricas importantes, onde a classe trabalhadora, grupos periféricos, classes subalternas defenderam a promoção desses direitos, e nós estamos aí diante de uma conjuntura muito triste de conjunção de crises. Então, falar sobre os direitos humanos nessa transição do século XX e florescer do século XXI é nós pensarmos nessa pluralidade de pautas que estão presentes em todo o globo. Em especial no continente americano, se nós olharmos para alguns países da América do Sul, nós estamos falando das lutas pelo direito à memória, chefiadas pelas avós e mães da Praça de Maio em Buenos Aires, na Argentina. Estamos falando dos movimentos indígenas em toda a América Latina, em defesa da natureza, em defesa das suas terras, das suas memórias ancestrais. Estamos falando aqui também dos grupos LGBTQI+, na sua luta incessante contra a homofobia, contra a transfobia e as demais formas de preconceito
e discriminação. E estamos falando do movimento negro, que coloca na centralidade das discussões a questão do Vidas Negras Importam. Então, lutas contrárias aos machismos e também aos racismos, né? Já que o movimento feminista se envolve também em discussões correlacionadas aqui ao nosso debate. É compreender, por exemplo, falar de direitos humanos, que nenhum ser humano deve ser considerado ilegal. Então percebam que essa abordagem, essa perspectiva crítica a respeito dos direitos humanos, sinaliza para a construção de um mundo onde muitos mundos são possíveis. Ou, nas palavras de uma grande intelectual, de uma grande pensadora alemã, a Rosa Luxemburgo, a ideia de construirmos um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. É isso. Muito obrigado a todos e uma boa semana de leitura do Senac. Tchau, tchau.